Olá! A participação de mulheres na pesquisa científica sempre fez parte da história e o cenário vem mudando positivamente com a abertura de novas possibilidades para quem atua na ciência. Nos últimos 20 anos, a presença feminina na autoria de publicações científicas cresceu 29%. Embora o caminho ainda seja desafiador, hoje vamos comemorar a premiação da cientista brasileira Alicia Kowaltowski, uma das 5 vencedoras do Prêmio Internacional para Mulheres na Ciência 2024, promovido pela Fundação L'Oréal em parceria com a Unesco. E é com ela que eu converso agora. Alicia, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher e parabéns pela premiação. Obrigada, Paulo. Alice, explica para a gente de uma forma mais didática, simples, qual é o objeto do estudo premiado também, né? Porque toda a sua trajetória foi premiada, mas esse estudo em si. Na verdade, esse prêmio é um prêmio de carreira, então ele premia não um achado específico, né, mas a sua carreira como cientista. E na minha carreira eu estudo metabolismo. Metabolismo é uma palavra que muita gente usa. Muita gente culpa o metabolismo por engordar com facilidade, por exemplo, mas muita gente não sabe o que é. Metabolismo é um conjunto de reações químicas enorme que acontece dentro de todos os seres vivos e que transforma moléculas. Transforma as moléculas que a gente come nas moléculas que a gente é e também transforma as moléculas que a gente tem dentro do nosso corpo ou as moléculas da nossa comida em fontes de energia para a gente poder funcionar, para os nossos músculos poderem contrair, para o nosso cérebro poder pensar, para o nosso fígado poder processar moléculas, para os nossos rins poderem filtrar o nosso sangue, basicamente para a gente viver. Então, o metabolismo é a base do que é um ser vivo. E nesses últimos estudos que você tem feito, qual que é o seu principal objetivo? O que descobrir das mitocôndrias, no caso, que ajudam aí nessa fábrica de energia do nosso organismo? Então o laboratório é muito especializado em estudar metabolismo mitocondrial. Mitocôndria é a parte da célula em que acontece as transformações finais das nossas moléculas, em que carboidratos, proteínas e gorduras viram fonte de energia para as nossas células. Eu chamo elas de baterias das células, até porque elas são parecidas com baterias na sua função, no tipo de reação química que acontece e também no fato de ter um polo positivo e um polo negativo. E o laboratório está muito interessado em entender como que a função das mitocôndrias é alterada em diferentes dietas, por exemplo. A gente quer entender como dietas que levam à obesidade ou dietas que não levam à obesidade alteram a função das mitocôndrias. Importantemente, a gente quer entender tudo do ponto de vista molecular. A gente quer entender que moléculas que estão alteradas, porque se a gente entende as moléculas alteradas, aí a gente consegue poder, como comunidade científica, não necessariamente meu laboratório, desenhar novos alvos de tratamento. Isso faz com que a gente descubra novos alvos que são possíveis para tratamentos. E aí seria o caso de tratamentos como diabetes, né? Também algo relacionado à longevidade. Isso é muito interessante e está muito em alta, né? Dado que a sociedade, uma grande parte da sociedade, encontra-se com sobrepeso. Então, é uma preocupação diária e o sobrepeso causa uma série de doenças, né? Agora, conta pra gente como é que foi chegar nessa premiação, qual foi o caminho que você trilhou até aí? Porque a ciência ainda é um caminho um pouco difícil para as mulheres, né? Então, para ser bem sincera, eu acho que no Brasil o difícil é ser cientista, ponto. Não ser cientista mulher especificamente. Na verdade, na minha comunidade, como pesquisadora na área de bioquímica, eu nunca fui minoria, as mulheres são maioria. Então, talvez a gente tenha algo a ensinar para o mundo, né, em como ter inclusão de mulheres nessa área. Eu acho que isso deveria ser cientificamente estudado. A grande dificuldade no Brasil é ser cientista, né? O apoio governamental é irregular, cada hora querem fazer cortes ou querem fazer investimentos de forma que não é bem pensado para a qualidade, para o futuro da ciência. Cada hora inventam burocracias novas, impedimentos novos.
coisas que você consegue fazer em um dia, como importar reagentes e ter eles no laboratório, em laboratórios no exterior. No Brasil demoram meses para fazer. Então essas dificuldades todas existem e não são específicas para mulheres, né? Eu cresci numa família de cientistas, meus pais são professores da Unicamp, então acho que eu nunca perdi aquela curiosidade natural que eu acho que todo cientista tem. Eu tive a oportunidade incrível de fazer colégio técnico, eu fiz escola estadual técnica Conselheiro Antônio Prado, então eu já fui treinada nas técnicas básicas de bioquímica que eu uso até hoje quando eu estava no colégio ainda, né? E depois eu fiz faculdade de medicina na Unicamp, eu me formei em medicina e logo no primeiro ano de faculdade eu fui convidada a trabalhar num laboratório de metabolismo do professor Aníbal Versese. O Aníbal Versese é um dos expoentes de estudo de metabolismo do Brasil e do mundo. Ele insiste em fazer ciência internacional no Brasil, apesar de todas as dificuldades, e eu tenho muito a agradecer por ele, porque ele me ensinou essa área que eu gosto tanto até hoje e me deu essa oportunidade de me treinar como cientista num laboratório que faz pesquisa internacional. Eu também fiz parte do meu treinamento no exterior, eu atuei em 2 laboratórios nos Estados Unidos, como parte do meu doutorado e como pós-doutoranda, né? E depois eu fui contratada aqui na Universidade de São Paulo, eu estou no Instituto de Química da USP e montei um laboratório de metabolismo aqui, né? E a gente começou a estudar vários aspectos diferentes de metabolismo. O laboratório existe desde o ano 2000, né? Então quase 24 anos aí. E muitos estudantes passaram por aqui, muitas pessoas diferentes fazendo estudos diferentes sobre metabolismo no laboratório. E esse conjunto, né, da obra do laboratório de várias décadas já, que foi a premiação. E como é que foi a premiação lá? Conta pra gente. Você acaba de chegar de Paris, né, para receber esse prêmio. Outras 4 mulheres também receberam a premiação, não é isso? Então foi muito legal conhecer essas 4 mulheres incríveis, né? A premiação desse prêmio específico acontece na sede da Unesco em Paris, que é um prédio muito legal também. A gente teve uma cerimônia de premiação num auditório com mais de 1000 pessoas e tivemos a oportunidade de fazer falas, cada uma de nós, né? Uma celebração mesmo dessas pessoas incríveis e da ciência que foi feita por elas. A premiação da L'Oréal Unesco acontece por áreas geográficas, né? Então é uma premiada da América Latina e Caribe, que fui eu, uma premiada da América do Norte, uma premiada da Europa, uma premiada da Ásia e uma premiada da África. Então, bem interessante, né? A diversidade também nesse sentido. E é um estímulo grande, né? A gente volta de uma premiação dessas, com certeza, imagino, de forma mais estimulada e pensando em referências também. E é bonito ver toda essa sua trajetória com referências importantes durante a sua vida na área da ciência que te motivam tanto aí, né, para a sua história e já deixando um legado aí para os seus alunos, para todo mundo que passa no seu laboratório. Como é que eu vou falar que a premiação, a informação da premiação chegou para mim antes, né, de sair na imprensa, claro, e chegou num momento, eu acho que foi bom para dar uma animada, né? Trabalhar no Brasil nunca é fácil. A gente tem tido problemas de infraestrutura bastante grandes, né, no laboratório. É típico de prédios públicos brasileiros, né? As coisas começam a cair aos pedaços e é muito difícil consertar. Então, chegar uma informação de um prêmio desses ajudou a gente manter os ânimos, porque desistir a gente não pode, né? E como é que você vê hoje os estudantes que passam, as pessoas que trabalham com você? Realmente é um exercício diário de tentativas, porque existe aí, às vezes, a vontade de desistir, né? Em algum processo que vocês estão aí no meio do caminho e a burocracia acaba engolindo todo o trabalho de vocês. Como é que vocês lidam com isso, assim, no dia a dia? É uma luta diária? É uma luta diária. Cientista já tem que ser resiliente, porque você está fazendo perguntas na fronteira do conhecimento. Então, responder essas perguntas não vai ser fácil por natureza. A nossa atividade requer resiliência.
a gente podia não ter que ter resiliência em todos os outros aspectos também. E tem um limite de resiliência também, né? Tem um ponto em que as dificuldades institucionais e burocráticas se somam a tanto que podem ser impeditivos, né? O Brasil tem passado nos últimos anos por grandes dificuldades de falta de reconhecimento institucional e governamental da importância da ciência. A ciência é o que traz desenvolvimento para o mundo e para qualquer país. A ciência é o melhor investimento que você pode fazer para um país crescer, para a população viver melhor, para responder qualquer pergunta. A ciência é o mecanismo que vai trazer as melhores respostas, né? Deveria ser a base de todas as políticas públicas e deveria ser o investimento mais importante de todo o governo, mas não existe esse reconhecimento. E a gente está tendo cada vez mais que explicar coisas extremamente básicas, né? Diferenciar a ciência de pseudociência e explicar a importância da nossa atividade. Então, realmente tem sido difícil, né? Ser pesquisador no Brasil não é fácil. Eu gostaria que houvesse uma mudança e um reconhecimento real da importância da atividade científica e um investimento verdadeiro em ciência de qualidade, especialmente em jovens cientistas de qualidade, né? Que para você começar uma carreira é muito difícil e eles precisam desse apoio. Agora, em relação à legislação, principalmente, né? Você acredita que o Congresso brasileiro poderia atuar de alguma forma para facilitar, em forma de legislação mesmo, liberações de repente, produtos, medicamentos vindos de fora? Isso ainda é um impeditivo para vocês? Recentemente, o Congresso aprovou algumas liberações com relação à Anvisa, a alguns produtos vindos de fora com maior facilidade, mas ainda não são suficientes, principalmente na sua área? Um problema que eu tenho desde que eu sou estudante é importação de insumos para pesquisa. E isso é um problema brasileiro crônico. Nos Estados Unidos, se você pede um reagente para pesquisa, ele tipicamente chega no dia seguinte no laboratório. No Brasil, demorar 3 a 6 meses é comum. E é muito difícil trabalhar com esse aspecto burocrático que impede a nossa pesquisa. Ao longo de décadas, várias iniciativas aconteceram no sentido de facilitar a importação de insumos para pesquisa, mas nenhum resolveu o problema. A gente precisa de uma porta de entrada de coisas para pesquisa que seja específica para pesquisa, porque quando chega nos órgãos governamentais, né, de importação, eles acham muito estranho aquela coisa, porque ela é muito diferente da importação que acontece para a indústria. A indústria tipicamente importa muito em quantidade da mesma coisa, né? Enquanto o pesquisador importa quantidades muito pequenininhas de muitas coisas diferentes. E isso às vezes assusta, né, o técnico que chega lá e que não está acostumado com importação para pesquisa. E a gente cai, né, em pessoas diferentes cada vez. E tem toda uma amarração também para fazer a importação, né? Porque como é verba pública, a gente pode fazer a importação sem pagar impostos, mas aí, né, para fazer essa importação sem pagar impostos tem um monte de papelada. Então, fazer uma facilitação para isso seria incrível, seria uma coisa importante, que não é um investimento em dinheiro, mas facilitaria muito a nossa vida. Outra coisa que precisa ser facilitada é a nossa carreira como cientistas, né? A maioria dos cientistas brasileiros são professores de universidades públicas e a entrada e a própria carreira do cientista brasileiro é completamente burocratizada. A gente passa porcentagens muito grandes do nosso tempo preenchendo formulários, fazendo rituais para ser contratados que são quase bizantinos, né? A gente precisa fazer leitura pública de prova escrita, né? Um monte de ritual que não faz sentido para a carreira de cientista, não é a melhor maneira de você selecionar um cientista, né? Então, facilitar essa parte burocrática da nossa vida para que a gente possa passar mais tempo fazendo ciência e menos tempo, né, justificando o que a gente está fazendo, seria muito importante.
Com relação às bolsas, né, de estudo, o CNPq tem um programa de bolsas, né, para iniciação científica, também para quem está com estudos em andamento. O que você tem achado dessa gestão? Houve uma melhora em relação à liberação de bolsas? Como é que está na sua avaliação e o que você percebe na sua área em relação a isso? Porque as bolsas ajudam bastante, né, já são um primeiro passo para poder começar qualquer tipo de estudo. Mundialmente, ciência é feita, na maior parte da sua prática, por jovens cientistas que, ao mesmo tempo, estão fazendo avanços na fronteira do conhecimento e estão sendo treinados em como ser cientistas. Então, eu falo que os nossos melhores cientistas são bolsistas cientistas, ou de pós-graduação ou de pós-doutorado, né, que é uma fase de treinamento que vem depois do doutorado. Então, a bolsa é o investimento para pagar o trabalho dos nossos melhores cientistas. Ela é absolutamente essencial para a prática científica. Todas as descobertas do meu laboratório, eu falo isso no meu discurso de aceite do prêmio, né? Eu não acho que esse prêmio deveria ser meu, esse prêmio é nosso, do nosso laboratório, porque todas as descobertas do laboratório foram feitas por jovens cientistas bolsistas dentro do laboratório. Então, a bolsa de pós-graduação, a bolsa de iniciação científica, a bolsa de pós-doutorado é uma bolsa essencial para a prática científica. Essas bolsas vêm no Brasil predominantemente de agências federais e estaduais de fomento à ciência, e é absolutamente essencial que essas agências sejam apoiadas. A gente saiu de um governo anterior francamente anticientífico, né? Ataques aos cientistas quase que diários. A gente entrou num governo que não é francamente anticientífico, mas eu sou crítica também, eu não estou vendo uma política pró-científica verdadeira. Eu não estou vendo uma política de investimento na ciência nacional real, eu não estou vendo conversa com cientistas para quais são as melhores práticas para aplicar o dinheiro que a gente tem, e também um investimento em fomento à pesquisa verdadeiro e planos de longo prazo para a gente conseguir fazer essa pesquisa, porque pesquisa demora anos, né? A gente precisa ter um planejamento de longo prazo. Então, eu ainda sou crítica, né? Eu acho que há uma melhora, mas a gente pode melhorar muito mais ainda. Com certeza. E eu estou vendo isso nos meus estudantes também. Meus estudantes, algum tempo atrás, a maior aspiração deles era virar cientista no Brasil. Eles iam para fora do Brasil treinar também, mas voltavam e queriam ficar aqui, na maioria. Hoje a gente vê um grande número de estudantes que encontram oportunidades melhores no exterior. E eu não posso culpar eles, né? Porque as oportunidades no Brasil ainda deixam a desejar. Então você vê uma fuga ainda de grandes especialistas que poderiam desenvolver estudos no Brasil saindo e desenvolvendo, porque tem investimento, tem apoio fora, né? Isso, e eu tenho muito orgulho de quem está fora e está fazendo estudos lá. Mas se a gente criar oportunidades excelentes aqui no Brasil, a gente vai trazer de volta esses pesquisadores que estão treinando no exterior. O importante é ter oportunidades boas aqui, para eles quererem voltar. E terem representantes como você está sendo do Brasil, né? Porque, como você falou, é um prêmio não só seu, é um prêmio do Brasil também, né? É um prêmio que mostra como a gente tem grandes profissionais que podem ajudar na ciência, na saúde. É isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o seu laboratório. Sempre, como você falou, a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, é sempre você puxou aí uma linha do novelo e sempre há algo a mais na ciência para buscar, né? Qual que é seu desafio tá sendo aí para frente? O que você quer descobrir? O que vocês querem estudar? E o laboratório está em andamento em qual parte do estudo? Ciência é a gente fazer perguntas na fronteira do conhecimento. Então, toda vez que a gente consegue alguma resposta, a gente fica muito confuso, né, no processo de conseguir alguma resposta. Toda vez que a gente consegue alguma resposta, a gente também abre portas para mais e mais perguntas, né? É o que você falou, puxar o fio do novelo mesmo. Então, a ciência nunca para. Eu tenho um grupo incrível de jovens pesquisadores aqui no laboratório,
com um monte de projetos em andamento, vários deles até bastante difíceis de explicar para uma população leiga, né? Mas vários projetos que são muito incríveis e que a gente quer continuar daqui para frente. A gente continua tentando entender como que as células diferentes mudam em resposta a diferentes dietas e como que essas mudanças moleculares estão relacionadas a diferentes doenças. A gente tem projetos começando com como que a obesidade versus não ter obesidade afeta um infarto cardíaco. A gente tem projetos andando para tentar entender, iniciando agora, né, para tentar entender mecanismos moleculares em doenças associadas à idade, como a doença de Parkinson, por exemplo. A gente tem projetos andando, tentando entender como que hormônios femininos, né, como o estrógeno, que é o hormônio feminino, afeta o metabolismo. A gente tem vários projetos muito legais andando no laboratório no momento. Eu estou animada pelo futuro. Eu tenho certeza que vai ter um andamento muito legal e são todos assuntos muito interessantes que a gente tem muita curiosidade de saber. Como é que é a divisão no laboratório? Tem mais meninas, tem mais homens ou não há essa diferenciação? Na hora de escolher, lógico que o critério é a competência, mas você tem essa questão de colocar o feminino em evidência? A gente sabe que o prêmio que você recebeu é um prêmio que evidencia trabalhos femininos, né? Então, como eu falei para você, no Brasil, na nossa área, a gente é predominantemente feminino em termos de ciência. Então, se você olha para a Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, que eu faço parte, agora eu sou presidente eleita, na verdade, ela sempre foi mais feminina do que masculina. Ela é mais de 60% mulheres versus homens. E isso a gente vê no laboratório também, tem uma atração de muitas meninas. Eu não preciso especificamente buscar mulheres como minoria, né? Naturalmente, a gente sempre teve mulheres no laboratório. Na verdade, a gente tem liderança mulher, né? O laboratório que eu organizei e a especialista de laboratório, a técnica, né, a Camille Caldeira da Silva, que é essencial para o laboratório, também é mulher, né? Então, o staff permanente do laboratório são mulheres. E aí a gente seleciona o estudante que chega com curiosidade, com brilho no olho e com vontade de trabalhar. E a gente tem uma diversidade mesmo, né? É interessante que a gente tem estudantes que vêm de todas as áreas do Brasil e até do mundo, né? A gente tem estudantes internacionais no momento da Colômbia, a gente tem estudantes literalmente do Pará, Rio Grande do Sul, no laboratório, de diferentes origens, homens, mulheres, uma mistureba mesmo. Legal. E essa diversidade, eu acho que também de formações, né, e se formarem várias coisas diferentes, traz melhores ideias, né? Se você tem diversidade mesmo, você vai pensar de maneira diferente e isso ajuda a gente a fazer ciência. É isso que é o mais importante. O que você diria, assim, para finalizar nosso programa, para os cientistas jovens que estão iniciando, para a carreira, né, e que tem essa vontade de chegar onde você está, premiada, com um laboratório? Vale a pena, né, a caminhada, apesar das dificuldades, a caminhada que você trilhou aí é muito bonita. Então, o que você teria a dizer a essas pessoas? Eu acho que não existe coisa mais satisfatória do que você poder responder a sua própria curiosidade, né? Então, para mim, a carreira de cientista é a única carreira que eu consigo me imaginar tendo, né? Porque é muito gostoso esse poder satisfazer a sua própria curiosidade, poder responder suas próprias perguntas. Então, se você quer ser cientista, seja, porque é muito gostoso. E todo mundo pode ser cientista, basta ter curiosidade, basta ter vontade e basta querer trabalhar. Então, vai em frente. É isso aí. Alicia, obrigada pela entrevista, foi ótimo. Parabéns pela premiação e que venham mais premiações aí para a gente ter tanto orgulho assim da ciência brasileira. Muito obrigada. Bom, essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/tv, e em nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.